Muito boa noite, saudações rubro-negras. Para você que está do outro lado da telinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você, torcedor rubro-negro de todo lugar do Brasil, tá certo? Eu sou Elano Maia e sou aqui do canal Fla Champion, tá certo? Convidando você para que você venha se inscrever nesse canal. É muito fácil, tá certo? É gratuito. Não vai custar nenhum centavo para você, tá certo? Debaixo do visor que você está me vendo, você vai ver um nome que está escrito em vermelho, tá certo? Inscrito, inscreva-se. Você toca nesse nome. Ao lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Vamos com informações. Vamos aqui de notícias, né, para que você fique informado e antenado sobre tudo o que acontece no clube mais querido do Brasil. Como já falei, esse clube que está aqui, o Clube de Regatas do Flamengo, a qual o Conselho Deliberativo, meus amigos do Flamengo, tá certo, aprova a nova camisa do basquetebol do Flamengo, tá certo? A equipe que é bicampeã mundial, tá certo? Teve que passar por esse crivo, né, do Conselho Deliberativo para aprovar que seja colocado 2 estrelas na camisa do basquetebol do Flamengo, né? Foram 772 votos a favor e 7 contra, né? Então, a camisa do Flamengo, a do futebol, tem uma estrelinha, tá certo? Em alusão ao Campeonato Mundial de Clubes de 1981, tá certo? A equipe do Flamengo já foi campeão já 2 vezes, né? Uma em 2015, se eu não estou enganado, tá certo? Em 2015 ou foi em 2014 e outra agora nesse ano, tá certo? Nesse ano agora, há poucos dias aí, a equipe do Flamengo foi ao Egito, né? Cairo, e lá foi campeão mundial, né? Bicampeão mundial. Então, a camisa do basquetebol do Flamengo vai ter 2 estrelinhas vermelhas, tá certo? Em alusão a esse bicampeonato mundial do Flamengo, né? Esperando que o futebol também masculino, né? O futebol profissional, ele venha deixar tudo igual, né? Venha ser campeão mundial aí o mais breve possível. Se for para escolher, que seja nesse ano, tá certo? Para que o Flamengo também venha colocar outra estrelinha vermelha aqui no peito e vai ficar muito bonito com essa segunda estrelinha também na camisa do profissional do Flamengo, tá certo? Meus amigos, vamos de notícias aqui. Vamos falar um pouco mais sobre o Isla, né? Maurício Isla, tá certo? O Flamengo tomou posicionamento sobre o jogador. A priori multou o jogador, advertiu e quis ali esclarecimentos sobre o que ele falou realmente para o departamento médico do Flamengo. Ele foi reintegrado, tá certo, para trabalhar junto com o elenco, né? Mas a torcida organizada do Flamengo, as torcidas organizadas do Flamengo, tá certo, estão fazendo uma campanha, meus amigos, nas redes sociais para fazer pressão, tá certo, contra os dirigentes do Flamengo para que venha a ser feita a rescisão contratual do jogador, né? O que é que a torcida organizada faz pelo Flamengo, né? A torcida organizada do Flamengo vê que realmente faltou posicionamento da dirigência do Flamengo com relação a esse caso. Caberia aí vamos dizer assim, uma demissão por justa causa, tá certo? O jogador foi multado, o jogador foi advertido e foi reintegrado ao grupo novamente, né? E a torcida organizada do Flamengo não gostou desse posicionamento e está fazendo uma campanha para que o Flamengo venha demitir o jogador, tá certo? E disse mais, se não demitir o jogador, não terá trégua, não terá paz.
entendeu? E a torcida organizada tem razão, porque realmente foi uma falta de comprometimento, de respeito ao Flamengo, tá certo? Meus amigos, outra coisa também, até com relação a esse assunto, né? Sobre questão de balada, sobre questão aí do Isla ter agido de má fé com o Flamengo, né? E foi até falado, e eu quero trazer também aqui, fazer alusão também, que na semana passada, né? Semana de final da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Mineiro, teve um caso diferente, como é o do Isla, tá entendendo? O Flamengo tinha dado folga para os jogadores e o Gabigol, juntamente com o Mateuzinho e a Arrascaeta, foram para a balada, entendeu? Foram para a noitada aí do Rio de Janeiro e amanheceram na festa, tá certo? Sendo que o treino do Flamengo só iria ser na parte da tarde, tá certo? Eles estavam de folga. Essa que é a verdade, né? Diferente do caso do Isla, que ele inventou aí uma doença, inventou que estava com virose e pegaram ele no flagra. Ele foi pegue realmente na noitada e ainda com o Eduardo Vargas ainda de cúmplice, né? O companheiro dele lá da seleção chilena, né? Estava com ele também nessa noitada aí. Mas que sirva, meus amigos, tá certo? De lição, e que realmente tem que ser assim mesmo com o jogador. O jogador é simplesmente um funcionário do clube, entendeu? Não pode quebrar regras, né? Não pode aí estar fazendo o que quer, porque realmente o jogador ele tem contrato com o clube, recebe muito bem por isso, entendeu? E certamente o Isla realmente faltou com falta de comprometimento e de respeito para com o Flamengo e também para com a sua torcida, né? Então o Flamengo tem que realmente o mais rápido possível haver aí uma negociação entre as partes aí para que venha a ser rescindido o contrato do jogador, tá certo? Mas meus amigos, a torcida do Flamengo, tá certo? Vendo o posicionamento do técnico Paulo Souza com relação à atitude do time, com a falta, né, de ação, de ânimo, de gana do time, o Paulo Souza tem rebatido muito bem isso, né? Demonstra através das suas entrevistas, né, e pós-jogo ali na coletiva que ele sempre dá, a insatisfação dele com relação ao elenco, né, com relação à falta de posicionamento do time em si, né, dos jogadores. E nessa última coletiva dele ele deixou muito claro, meus amigos, que não vai ter carnaval, que não vai ter folga, entendeu? Que não vai ter corpo mole, entendeu? E isso, de certa forma, fez com que a torcida do Flamengo abraçasse ele, porque a torcida do Flamengo está vendo que ele está querendo trabalhar, ele está querendo mesmo botar o time na rédea, entendeu? Então a torcida do Flamengo abraçou aí, tem até uma hashtag, né? Fechado com o Paulo Souza, né? Então a gente vê aí que a torcida, no modo geral, está abraçando o trabalho do nosso técnico Paulo Souza e realmente tem que ser assim, porque foi como o Paulo Souza falou realmente nessa coletiva, né? Que primeiro nós venhamos vencer os nossos jogos para que depois venhamos pensar em carnaval, né? Ou em outras palavras dizem assim, olha, temos primeiro que trabalhar para depois pensarmos em folga, né? Em pensarmos em se divertir. Primeiro o trabalho, né? Primeiro o comprometimento com o clube, com a torcida e depois, na folga que tiver, pode fazer o que quiser, tá certo? Então o Paulo Souza ele tá sendo abraçado pela torcida rubro-negra e eu também sou de apoio que ele venha bater de frente realmente com jogadores aí que estejam relaxados e acomodados no Flamengo, né? Não pode isso de maneira nenhuma. Mas meus amigos, eu quero falar também sobre a questão aqui do Marinho, né? Foi questionado sobre a questão do Marinho,
na coletiva, né? Paulo Souza disse que o jogador ele não está compreendendo ainda a forma com que ele está querendo que ele jogue, né? A gente vê realmente, meus amigos, que há mesmo não uma dificuldade, né? Mas tá havendo assim uma demora, um pouco de demora para que o Marinho venha entender a dinâmica tática a qual o Paulo Souza ele quer implantar no Flamengo, né? Ou está implantado já, no caso. Só falta ele compreender e ele passar a render, tá certo? Quando ele entrar em campo. E não está sendo fácil para o jogador Marinho, que realmente lá no Santos a gente vê que a equipe toda trabalhava em prol dele, né? Para ele fazer os gols. Ele era o homem principal do Santos, né? Agora ele veio para o Flamengo, que tem um time qualificado ali do meio para frente, na sua defesa também, e ele está encontrando realmente dificuldade para se encaixar, entendeu? Mas o Paulo Souza tem que dar oportunidades para o jogador e dar mais minutagem, entendeu? Dar mais oportunidades ali como titular, e certamente ele vai engrenar e vai dar frutos aí, alegrias para a torcida rubro-negra, né? O jogador usou as redes sociais para dizer que está feliz, tá certo? E está realizando o seu sonho de jogar no Flamengo, né? O jogador ele está demonstrando felicidade, apesar da situação dele se encontrar com a maneira com que Paulo Souza quer que ele jogue. Está um pouco difícil, mas o jogador está feliz. Agora somente falta ele pegar o rumo, entendeu? Pegar ali o que Paulo está querendo com que ele faça, entendeu? E ele venha tirar proveito das oportunidades, tá certo? Mas, meus amigos, vamos falar aqui de dois jogadores. Um foi oferecido e outro está na mira de um clube americano, né? Vamos falar aqui do Rodinei, meu irmão. O Rodinei joga um pouquinho melhor, entendeu? E já tem a equipe já de olho nele. O Charlotte da MLS lá dos Estados Unidos está de olho no jogador Rodinei, de 30 anos, tá certo? Esse Charlotte aqui, o técnico lá é o Miguel Ángel Ramírez, é o técnico que passou pelo Internacional. Foi tempo também que o Rodinei foi jogador do Internacional, e o Miguel Ángel Ramírez gostou do jogador na época que ele estava no Internacional, e o técnico Miguel Ángel Ramírez quer a contratação de Rodinei, tá certo? Que numa negociação anterior o Flamengo estava vendendo o Rodinei por $1 milhão, né? Que no caso em reais seria 5,5 milhões de reais, tá certo? Mas como o Rodinei está jogando fino da bola, está satisfazendo aí a torcida, né, pelo seu futebol, e também ao Paulo Souza, o Flamengo pretende estender o contrato do jogador, porque o jogador está sendo importante nesse momento e é o primeiro ali na linha de hierarquia na ala direita, né? Primeiro ele, segundo Mateuzinho e terceiro colocado o Isla, né? Mas o Isla aí certamente ele vai rescindir contrato com o Flamengo, né? Mas o Flamengo tem que se atentar, meus amigos, que chegando aí 1º de junho, tá certo, desse ano, no meio do ano o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Flamengo tem que abrir os olhos para não perder o jogador e o jogador ir de graça para outra equipe, né? Então corre logo o Flamengo para renovar com o jogador, tá certo, para que ele venha ficar aqui, porque está sendo importante e ele ressuscitou. Eu uso essas palavras. Ele teve aí o futebol ressuscitado pelo Paulo Souza, porque realmente o jogador estava na lista de negociáveis, tá certo, para sair do Flamengo, mas agora ele é muito importante. Mas o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, tá certo, foi oferecido para o Flamengo, né? O jogador é agenciado pelo Juliano Bertolucci, né? Esse empresário aí que é parceiraço do Flamengo. O jogador estava no Fluminense, foi para o Barcelona no valor de 5 milhões de euros.
Consequentemente, o Sassuolo da Itália pagou 12 milhões de euros para ter o jogador e, consequentemente, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pagou o mesmo valor também de 12 milhões de euros pelo jogador, pelo contrato de 5 anos, né, gente? Mas a gente sabe que a situação lá na Ucrânia não está fácil, né? Rumores de guerra, a liga ucraniana está interrompida e, sendo assim, a equipe do Shakhtar Donetsk está vendo aí uma possibilidade de não ter possibilidade de pagar a sua folha salarial, tá certo? E o Juliano Bertolucci aproveitou e ofereceu ele, tá certo, para o Flamengo. Até então o Flamengo não respondeu, não deu uma notícia sequer, até por conta desse problema com o Banco Central, né? Mas vamos aguardar. O valor do jogador está a 6 milhões de euros, tá certo? O Flamengo pretende aí, de certa forma, dar essa pedida aí de 6 milhões de euros por 50% dos direitos autorais ou dos direitos econômicos do jogador, e seria um empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, aí, até dezembro de 2022, tá certo? O que você acha do zagueiro Marlon? Você contrataria ou não contrataria ele, tá certo? Negociaria o Rodinei ou deixa o Rodinei no Flamengo, tá certo? Deixa abaixo o seu comentário é muito importante, tá certo? E de grande valia para o canal Fla Champions. Você que não é inscrito, se inscreva. Debaixo do visor há um nome que está em vermelho, inscrito, inscreva-se. Você toca nele, toca também ao lado no sino das notificações, escolhe a opção todas que você será notificado para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Um abraço para você, uma boa semana e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá certo? Saudações rubro-negros, até o próximo vídeo, tchau, tchau.